objetivo maior é o desempenho e que os resultados são consequência de um bom desempenho. Até os jogos anteriores antes do Santos, você falou aqui, e era como um acordo, que o Vasco estava desempenhando bem e que os resultados não estavam refletindo esse desempenho. Você acabou de dizer que o jogo de hoje e o jogo anterior foram os dois piores sob seu comando, ou seja, um desempenho bem abaixo. Com a situação do Vasco cada vez mais delicada no Campeonato Brasileiro, você pensa em, de alguma forma, abrir mão de alguma convicção, mudar alguma coisa em relação ao seu estilo de jogar, já que o desempenho não está mais vindo, e focar mais no resultado diante do aproveitamento em números ruins que você vem tendo? Obrigado. Então, isso é uma coisa assim, que a gente tem que... Vou falar a mesma coisa que eu falei no 6-0 do Santos. Para mim, isso não muda. Você está falando assim, eu vou estar desfocado do desempenho para poder ter resultado. Não tem conexão isso, não tem lógica nenhuma. A gente tem que desempenhar bem. O time jogou mal e perdeu. As duas coisas. Se o time tivesse tido desempenho, provavelmente teria vencido o jogo, teria empatado, tanto em Caxias como hoje. E não dá para a gente pegar um recorte de uma semana, em 7 dias, e achar que está tudo errado. Não está tudo errado. Teve muito errado na quarta-feira e teve muito errado hoje. E eu sou o responsável máximo por essas duas coisas. Porque se o jogador está faltando, alguma coisa, tem o comando tem que dar conta disso. Mas não tem como falar assim para você, então, focar no resultado, é uma conversa meio que não tem lógica. Eu gostaria que vocês, assim, entendessem isso um pouco melhor. Como é que eu vou focar no resultado sem focar no desempenho? Então, assim, para eu ter resultado, eu vou jogar pior. Aí eu vou ter resultado. Pô, a chance de eu ter piores resultados. A gente teve resultado ruim porque a gente jogou mal os dois jogos. Então, o desempenho foi ruim e a gente nunca teve próximo de ganhar. Se a gente tivesse, então, no fundo, a gente tem que voltar a desempenhar bem. Essa é a convicção. A gente tem que jogar bem e marcar bem. A gente não estava só jogando bem, a gente estava oferecendo pouco chute para o adversário, pouca chance clara. Nesses dois jogos, contra o Juventude não teve muita chance, nem o Cruz também teve muita chance clara. Mas, de qualquer forma, eles tiveram mais do que a gente, jogaram melhor que a gente, tanto o Juventude quanto o Corinthians. Boa noite, Diniz. Cara, eu não estava oferecendo, mas futebol é o quê, gente? É bola na rede, né, porra? Aí, legal. Porra, a gente não merecia perder, mas perdeu. A gente não merecia, a gente jogou melhor, mas perdeu, porra. Ah, mas a gente bateu de frente contra os caras, mas perdeu, caralho. E aí? Se o futebol seu não for resultado, Diniz, pra que é futebol pra você então, mano? Então vai jogar pelada. Vai treinar time de pelada da várzea. Que o time da várzea vai perder, vai ganhar, foda-se. Ah, vai treinar a várzea, porra. Não tem como você falar que hoje o futebol não é resultado. Porra. Se você perder todos os jogos, tu é rebaixado, irmão. E tu ganha todos os jogos, tu é campeão. Aí o resultado não interessa? Que coisa de maluco é essa? Aproveitar e botar aqui um comentário, abre aspas, que o Wallace Cortes da TNT Esportes, cara que eu gosto muito. O Vasco tomou 29 gols em 19 jogos nesse Brasileirão. Não adianta nós da imprensa ficarmos falando do Diniz e sua saidinha e simplesmente ignorar que ele é um treinador incapaz de montar defesa sólida. O maior problema do Vasco não é com a bola no pé, e sim sem ela. Eu só discordo que o problema é que a bola do Vasco é no pé também. Porque se o time jogar fechado contra o Vasco não cria nada. Nada. O Vasco não cria nada. Aí, ó. Pior é ver os jogos do Vasco que são os coletivos do Diniz e os choros do Pedrinho. Diniz morre abraçado ao dinizismo, pergunta besta foi essa. Isso é verdade. Guilherme mandou aqui, ó, o Botafogo empatou agora. O Fábio mandou aqui, ó, o Rafael Paiva entregou mais resultados com o elenco pior do que o Fernando Guardiola Diniz. E qual a parte que ele não entendeu que o importante são os 3 pontos? Quero ver jogar mal, eu quero ver os 3 pontos. Eu, hein? Agora ver. Isso é verdade. Porque se não for o futebol, não foi isso, cara. O futebol é bola na rede, irmão. O futebol é resultado sempre. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Vou te fazer uma pergunta como torcedor de arquibancada, que eu estava descendo ali, o pessoal vem falando. Você falou que não é para pegar o recorte do jogo contra o Santos, entendo, mas tenta entender também o lado do torcedor, que esse time vem sofrendo com essas situações, não é de hoje. Claro que não é culpa sua. Vasco todo ano brigando por sair dessa zona de confusão. Até agora há pouco, acho que o Juventude estava ganhando, estamos voltando. Empatou, menos mal. Mas acho que iguala, né? Estamos ali. O que fazer? Você falou que a responsabilidade também é sua. O que você pretende fazer para tirar o Vasco disso? Que é o que o torcedor quer saber hoje, com um jogo importante quarta-feira pela Copa do Brasil. Não, e o torcedor está certo de tudo. Está certo de vaiar, está certo de me xingar, está certo de extravasar. Mano, do mesmo jeito que teve certo de extravasar positivamente contra o Santos, hoje a gente quer o quê? O time. Quer jogar assim, o quê? Quer aplauso da torcida? Jogar mal, perder o jogo. Contra o Bragantino, a gente não foi vaiado. Perdemos 2-0.
O time se entregou, o time foi, lutou, e a bola não entrava, e chuta, e cruza daqui, cruza de lá, e tenta. Hoje, o time foi digno de vaia. E tem que ser vaiado. O que fazer é trabalhar muito e voltar a fazer as coisas que a gente estava fazendo. Quer jogar bem, quer marcar bem, quer produzir chance de gol. Voltar a saber que o time tem que jogar de uma maneira muito coesa. Esse é o maior trunfo do Vasco. Em todas as fases do jogo, o time está próximo, não só próximo, de maneira perto, aí próximo em termos, junto em termos de pensamento, de conexão, para a gente poder fazer as coisas que a gente vinha fazendo e os resultados voltarem a acontecer. Boa noite, Nis. Cauê Rodrigues, Colina 1927. Diniz, os... Quer comentar, Hugo? Não, cara, basicamente isso aí mesmo. Não tem muito o que agregar agora. Ele só não falou uma coisa que eu não entendo, é ele falar que tem que continuar a fazer não sei o quê, e o cara não saber mexer no intervalo, não saber o time certo na hora de mexer. Tá faltando algum jornalista falar, porra, você viu que o Vasco estava mal, o Vasco estava jogando bem, por que você só mexeu depois que o Vasco tomou o segundo gol? Uma boa pergunta. Os outros anos que o Vasco estava brigando para não cair, o Vasco tinha um diferencial de vencer em São Januário. Nessa temporada, desde maio, certo que teve a paralisação para o Mundial de Clubes, mas desde a sua estreia no Campeonato Brasileiro, o Vasco não vence. Queria que você desse um recado para o torcedor para incentivar a vir para São Januário, porque tá cada jogo que passa, o clima fica mais pesado e o clube não vence. O diferencial do Vasco, como eu disse nos outros anos, foram as vitórias em São Januário. Para você, o que está faltando para o Vasco ganhar em casa? Obrigado. A mesma coisa, os caras são muito fracos, diferentes. Antes, assim, a gente não tinha muito como explicar quando jogava bem e produzia, mas de hoje faltou tudo que a gente precisa. Ter mais vontade, ter mais coragem, ter mais brilho, ter mais disposição tática, voltar mais rápido para marcar, chegar mais gente na frente com mais fome de fazer. Hoje faltou muita coisa. Tanto hoje como quarta, embora tenha sido fora de casa. Ao mesmo tempo, a gente olhou alguns resultados fora de casa, assim, mas aqui é o maior trunfo do Vasco, que é São Januário. E a torcida hoje deu um show que o time não correspondeu. A torcida fez algo que o time não correspondeu em nenhum momento, aquilo que a torcida estava fazendo. E isso também é uma frustração para mim, porque a torcida, ela merece mesmo. Merece coisa melhor. Merece vencer, merece vencer e merece que o time jogue bem. Merece as duas coisas. Fernando Diniz, boa noite, Danilo do Expresso 1923. Eu vou voltar ao tópico que eu acho que você já abordou diversas vezes em outras coletivas sobre a diferença de jogar bem e o resultado, né? Acho que o Vasco, nessas duas últimas partidas, faltou um pouco de equilíbrio também. Não sei se você pensa da mesma forma, especialmente nas mudanças. Você fez as mudanças lá em Caxias do Sul, a partir dos 10 minutos do segundo tempo, colocando o GB e o Verratti. E já no jogo de hoje, o Verratti entra no primeiro tempo, final do primeiro tempo, com a saída do Tietê. E o Vasco chega ao empate, mesmo não jogando tão bem. Talvez até em bolas aéreas ali, o Verratti quebrando, batendo de frente com os zagueiros do Corinthians. Quando o Vasco chega ao empate, o meio-campo não está desguarnecido, não falta um equilíbrio dentro do Vasco, com mais volantes ou com uma atenção redobrada, destacando também o Pumita. Pumita, que tem uma ótima presença ofensiva, mas tem dificuldades defensivas. Não seria o caso de redobrar a marcação ou aguardar apenas que o Ryan faça a dobra? Não seria muito arriscado, porque o Corinthians se criou bastante por lá, tanto no primeiro quanto no segundo tempo? Obrigado. Se a gente pegar um recorte de hoje, a tua análise até faz sentido. Mas o time estava jogando esse time e a gente não estava tendo problema nenhum problema desse time aí. Amanhã tem que voltar. Não estava jogando esse time porque o PH era titular. Pode parar. PH era o titular, não era o Pumita. E às vezes que o Pumita entrou, o Vasco sofreu. E outra, o último jornalista ele fez a mesma pergunta do que o outro. Verdade. Tá rápido, o Ryan tem saúde, ele voltou muitas vezes para ajudar a marcar, assim como o David, assim como o Nuno, como jogava. Aí se eu fizer isso e a gente não ganhar, sabe que tem muito volante e falta gente para chegar na frente para ganhar. Essa é uma coisa que depois que acontece o jogo, a gente tem uma análise que ela é possível de ser feita. Mas essa análise só teria mais sentido se antes tivesse acontecido a mesma coisa. Se tivesse acontecendo de quando eu cheguei aqui, não estava acontecendo. Aconteceram esses dois jogos, mais nesse jogo. No jogo lá de Caxias não aconteceu por um motivo diferente. Tomou um gol com 20 segundos, teve o pênalti. Depois, aos 10, tomamos o segundo gol. O Juventude é um time, lá é difícil de jogar. É um time que marca bem. A gente teve muita bola aérea e não conseguiu criar chance clara de gol por mérito de Juventude e por incompetência nossa. O jogo de hoje, essas coisas não acontecem porque falta um jogador específico da posição. Se você faz isso, você vai fazer outra coisa. Você vai querer guardar esse aqui, mas você sabe que você vai ficar mais contido. Você vai chegar menos na frente.
Você vai ter menos jogadores técnicos, vai faltar. E aí, se perder, o questionamento vai, mas você não acha que 3 volantes fica muito defensivo? E a gente fica batendo nisso. O time, esses dois jogos, eles não servem como referência da minha estada aqui. Eu acho que a gente jogou abaixo os 2 jogos, reconheço que a gente foi mal. A gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar como time. Hoje, no caso de hoje, a gente precisa melhorar em tudo que aconteceu no jogo, em todas as fases do jogo, da parte tática e principalmente no aspecto anímico. Que a gente podia ter corrido muito mais, a gente podia ter se dedicado muito mais, a gente podia ter sido um time muito mais forte, a gente podia ter representado muito melhor a nossa torcida. Aqui, Diniz, Thiago Silva, do canal Colina em Foco. Tá pegando o gosto da falha do Fábio aí, dá até pra você botar o último comentário dele aí na tela. Cara, por que o cara não pega? Pra mim, resposta merda do Diniz, tá? Resposta merda. Merda. Mas por que o cara não pega e fala assim, Diniz, tava nítido que o Vasco estava desguarnecido e os meio-campistas do Corinthians estavam chegando na entrada da área do Vasco sozinhos. Por que quando o Vasco, mesmo jogando mal, não conseguiu empate, por que você não tirou um jogador do ataque e botou um meio de campo para poder reforçar essa marcação, já que o Vasco conseguiu o empate? É simples, mano, a pergunta. O Diniz já ia se enrolar muito mais para responder. Porque o erro do Diniz, para mim, foi esse. Eu acho que ele acertou. Quando o Tietchan saiu, ele botou o Verrete. Mas depois, tira ou o DVD ou o Coutinho, que estava mal, ou até o próprio Nuno. Aí vai por questão de gosto, manter o Nuno ou o Coutinho. Por que ele não fez esse tipo de pergunta? O Diniz ia se enrolar muito mais e era o que a gente queria ouvir.